O que mais me orgulha é saber que mulheres comuns, que não tinham salário, nem condição e nem profissão, conseguiram montar um império. Se eu tenho um produto bom, mas ninguém vê, eu não vendo. Muito dinheiro compra o tempo do outro. Né? Então, eu te contrato, você faz aquilo que eu não sei fazer e tudo bem. Então, você tem dinheiro para isso. Se você não tem dinheiro, usa o seu tempo. E aí, todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas. A gente só precisa administrar, né? Mas o começo vai lá e faz. E vai errar, né? Não, e mesmo depois de tanto tempo fazendo, ainda vai lá e faz, de outras formas, que é isso que importa. Eu acho que é o meu legado. Eu acho que esse é o meu propósito, esse é o principal. Porque uma hora a gente não tá aqui, mas o que a gente deixa? Exato. Né? O que a gente vai deixar? A gente pode melhorar muitas famílias. É mostrar que o meu conhecimento me trouxe até aqui, que você também pode fazer igual e melhor do que eu. Eu sou a Bia Mello, hoje eu sou especialista em marketing para confeiteira, então eu vim da confeitaria. Eu adoro ficar com a minha família, passear, ir em restaurantes, viajar. A minha missão é ensinar e compartilhar aquilo que eu aprendi, porque foi aquilo que eu aprendi que transformou a minha vida. Então eu acredito que o compartilhamento disso vai fazer a transformação da vida de outras pessoas. Olha, o meu trabalho é único não só pela dedicação, mas pelo conhecimento que eu apliquei ali. Então, eu estudo bastante para aplicar um conhecimento dentro de uma área que normalmente está muito focada ali na produção. Então, acabei aprendendo, tendo outras expertises, né, para acelerar os meus resultados. Mas, assim, literalmente eu sou apaixonada mesmo pela confeitaria e eu acho que essa pitadinha de amor aí, ela acaba fazendo a diferença. Eu gostaria que eles falassem que eu ajudei a mudar o mercado. Eu acredito que eu abri muito caminho para muitas confeiteiras, né? Eu já estou no digital há um tempo e quando eu comecei, eu realmente eram poucas pessoas que faziam isso no digital, né? Fazia essa divulgação no digital, então eu acredito que eu abri caminho para muita gente divulgar o seu trabalho no digital. O grande propósito dessa mega empresária que tá aqui comigo, já passou até do empreendedorismo, já tem o próprio negócio firmado, é uma gestora nata. O maior propósito dela é transmitir conhecimento. A expectativa é compartilhar e inspirar. O legado é poder de transformação. E assim, com essa mensagem tão objetiva e rápida que ela traz aqui pra gente, ela mostra o poder que ela tem em fazer negócios darem certo num ramo que vocês vão amar, que é um ramo maravilhoso. Eu não gosto só pelo negócio propriamente dito, mas eu gosto pelo doce do negócio, né, que acontece ali. A pequena história que eu quero contar aqui pra vocês dela é que ela aprendeu a errar rápido e ela tem estratégias de marketing para gerar caixa rápido. Toda empresa precisa de clientes recorrentes, é isso que ela faz. A gestão do próprio negócio dela está ligado à inteligência de poder usar o poder da ascensão e continuar vendendo, não para os mesmos clientes apenas, mas principalmente para clientes novos. Eu tô aqui com a Bia Mello, uma baita de uma empreendedora, gente. Bia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Tô muito feliz de verdade e quero aqui compartilhar, né, o máximo possível de informação com a galera. Ai, mas sabe que vai ser uma delícia esse podcast? É porque você já é uma mentora nata. Gente, eu vou deixar a Bia mais ou menos falar por cima a história dela pra vocês de hoje pra trás, Bia.
Então hoje você já é mentora. Sim. Pode começar de hoje para trás. Hoje eu sou mentora de confeiteiras, né? E sou consultora de lojas. Ai, né? chique. Mentora de confeiteiras e consultora de lojas. Mas eu já passei por muitas fases até chegar aqui. Então, assim, fazendo uma retrospectiva rápida, foram vários negócios, né? Antes da confeitaria, eu entrei na confeitaria, na verdade, pela maternidade, né? Pela maternidade. Tá de brincadeira. Isso, eu trabalhava... Mães de plantão, ó, tá sem saber o que fazer, tipo isso? Foi assim? Exatamente. O que acontece? Eu trabalhava no RH e aí o salário era pouco e a escola para deixar Era período cara. integral no filho é caro, né? E aí quando você olha, você fala, a conta não fecha, não vai compensar, né? E aí eu já sabia fazer doces, e aí eu vou contar a minha história aqui. E aí comecei fazendo ali em casa mesmo. E foi daí que começou a confeitaria profissional. Porque doces eu faço já há 25 anos. Então, você não trouxe nada não, né? Por favor, porque eu tô entrando em dieta. Que eu não trouxe? Eu não trouxe hoje, foi um dia mega corrido. Mas eu vou mandar pra você. Não manda, viu, gente? Não manda. Eu pensei ainda, falei, mas não vai encaixar pra eu fazer. E aí não vale comprar, né? Não. Comprar de uma aluna e tal. Ainda pensei nessa possibilidade, né? Hoje você veio não como uma confeiteira, você veio como uma mentora. Isso, pronto. Isso. Então vai me perdoar. Mas eu agradeço. Eu também faço uns feats, da próxima vez eu trago. E aí foi assim, eu entrei na confeitaria profissional por conta da maternidade mesmo. E entendendo que eu precisava levantar esse recurso para pagar uma escola para meu filho para trabalhar. Na minha cabeça, a gente nunca teve a opção de... Eu tô falando de mim, tá? De ficar em casa sendo uma dona de casa. Não sou eu, não é pra mim, né? Eu respeito quem gosta, né? Mas não é pra mim, não sou eu. E eu não gosto, né, de ficar em casa, ter que fazer esse serviço, né, de casa. Então eu sempre pensei, eu preciso trabalhar. E pra mim nunca foi um grande peso deixar filho na escola. Não é. Tá tudo bem. Não, faz parte da evolução. Lá eles vão se alimentar, vão aprender com outras crianças. Eu vou dar o amor quando eu estiver com ele, final de semana, de manhã antes de ir pra escola, à noite. Então, pra mim, realmente eu não passei por essa grande dificuldade como outras pessoas têm. Né? Tem mães que sonharam em ser mães e que querem viver aquela maternidade. Eu sempre sonhei em ser profissional. Então, eu queria que as pessoas me reconhecessem pelo profissional que eu sou. Perfeito. Então, eu vim dessa fase da confeitaria. Antes da confeitaria, eu passei pelo RH 2 anos. Eu tenho 2 anos de carteira registrada apenas. E toda a minha trajetória anterior foi para o empreendedorismo. Só que, no empreendedorismo, resumindo para você, eu já passei por tudo. Então, eu já passei por buffet, eu já fiz decoração de festa infantil. Gente, é tanta coisa. Eu já tive pastelaria, cafeteria, deixa eu ver o que mais. Ai, olha, um monte de coisa. Sempre. Então, eu me vejo assim. Eu digo que muitas das vezes a gente foge do nosso propósito. Na minha família não tem empreendedores, então sempre foi uma grande luta, né? Ah, você é nova, vai fazer concurso público, trabalhar CLT, carteira assinada, tudo isso. E eu sempre empreendi desde a minha infância. Desde a minha infância eu empreendi, né? Então, eu não sei. Já vem do espírito, né? Deus já colocou lá, sabe? Tipo assim, ó, você vai ser empreendedora. E aí, por que eu falo isso, né? Porque a minha mãe trabalhava fora e vendia salgadinho, sabe? Coxinha, esses, no final de semana para complementar a renda. E aí eu entendi que, tipo assim, tem gente que pede coxinha para festinha e que pedem o brigadeiro, mas a minha mãe odeia fazer brigadeiro. Aí eu falava, eu faço brigadeiro. Isso bem novinha. E aí, o que acontece num percurso, um deslize no meio do caminho, eu engravidei na adolescência. E aí, quando eu fiquei grávida aos 15 anos... Nossa, Bia! A única coisa que eu sabia fazer era doce. Brigadeiro. Exatamente. Olha que história linda. E a única coisa que eu sabia fazer era doce. Minha mãe, vó, com 32 anos, ela não podia parar a vida dela, né? Ela tinha que continuar trabalhando e tudo mais. E ela falou, o que resta é aqui você trabalhar também, né? E aí, eu fiquei na casa da minha mãe, fui trabalhando...
E eu fui aprimorar ali algum conhecimento dentro da confeitaria. Então, eu aprendi a fazer pão de mel e trufa. Nesses cursos gratuitos que tem aí pela Chocolândia, por essas lojas. E eu vivi um bom tempo vendendo isso. Só que a virada de chave, né? Hoje a gente chama de insight. Mas hoje é tudo insight. É uma ideia boa, insight. Só que a virada de chave minha veio quando? Eu saía para vender os doces e aí eu me sentia ignorada. Porque você sabe, quando uma pessoa te aborda na rua, às vezes a pessoa fala, não quero não, e vaza. E aquilo me incomodava. Então, como não quer, você nem ouviu, né? Então, e a pessoa não deixa, muitas pessoas, né, quem vende na rua vai entender isso. As pessoas elas não deixam você falar, elas não deixam você contar a história, elas não deixam nada disso, esquece. Elas olham e falam, não quero. Só que eu não queria de jeito nenhum que as pessoas tivessem dó de mim. Então, eu não contava, tô vendendo pão de mel, você pode me ajudar, porque eu tenho uma filha pequena? Não, entendeu? Eu não queria que ninguém nem soubesse disso. Então, eu morava em Mauá, né, lá no fundo de Mauá, no Itapeva, e eu saía para vender próximo do Hospital América, eu saía para vender em Santo André, às vezes eu pegava o trem para vender em outros lugares, porque eu não queria que as pessoas do meu bairro me reconhecessem. Tinha vergonha. Com certeza, eu não queria, né, tipo, nossa, fez filho, agora tá tendo que vender porta a porta. Então, para mim, a questão não era de ter que trabalhar, era a questão dessa, tipo assim, uma pessoa que tá superior a você te olhar de cima para baixo. E isso me incomodava. Aí eu tive o insight, que hoje a gente chama de insight, mas a genial ideia. E aí eu falei assim, olha, e se eu continuar fazendo as trufas, só que agora eu não vou vender mais unitário. E se eu botar num pote, aqueles potes transparentes que vende doce, sabe? Tipo o bolo de pote? Sabe esses doces de bar? Pé de moleque. Sim. Eles sempre vêm num pote transparente, né? E aí eu tive a ideia, e se eu colocar os meus bombons lá dentro, as minhas trufas, e ao invés de eu vender unitário, eu deixar em pontos estratégicos para vender. Nossa, você já fez um B2B ali. Já. Exatamente, só que eu não sabia, óbvio, né? Eu tinha 17 anos, eu não sabia o que eu tava fazendo da vida, né? E aí eu fui lá, coloquei num pote, só que aí eu não podia ter mais a quantidade de sabores que eu vendia. Aí eu separei 2 sabores apenas, né? E aí eu me lembro que era um papelzinho azul e um vermelho, e aí eu coloquei esses papéis, porque chama atenção no pote, coloquei ali esses 2 sabores e fui ali num barzinho. Aí eu perguntei, você não pode deixar aqui, você não quer ficar com esse pote, né, e tal? A moça falou, deixa aí. Aí eu falei, opa, peraí. E dentro desse pote tinha 25 bombons. E aí, eu fui no outro, aí eu fui no açougue, eu fui no mercadinho, no bairro, e todo mundo ficava, porque é aquele docinho que deixa ali no caixa para dar de troco. Eu diminuí o tamanho do doce, mas eu não tinha estratégia nenhuma, isso aí foi ideias, né? Então, quando eu paro pra pensar, eu falo, cara, era Deus que tava me guiando. E aí foi que eu comecei a empreender. Ai, Bia, que bela história. E aí foi que eu comecei a empreender. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu entendi que era difícil demais vender unitário. Nossa, eu vou colocar esse podcast para um grupo que eu atendo, que uma vez por mês eu dou palestra num centro espírita de uma amiga minha, que na verdade ela fundou o centro, e ela dá cesta básica para senhoras, né, mães de comunidade e tal. E vai ser esse vídeo para elas. Legal. E é o começo, a gente vai fazer com a própria mão, vai deixar nos lugares para vender. E aí foi que surgiu depois o pão de mel, fiz esse curso gratuito aí na Chocolândia. Aí eu tinha esses 2 produtos. Ah, você fez um curso? Fiz o curso gratuito na época de Páscoa, sabe? As empresas mandam os produtos, né? E aí fui lá e aí começou a vender. Aí o que acontece? Uma conhecida, em uma reunião lá numa festa, um churrasco e tal, falou: eu tenho alguém que que cuida de uma cantina numa faculdade. E aí eu falei, legal, só que era lá em Tatuapé. E naquela época não tinha carro, não tinha nada, era trem. Ainda. E eu tava em Mauá ainda, né? E aí o que acontece? Eu falei, eu vou falar com essa pessoa. Gente, não tinha WhatsApp nessa época, né? A gente tá falando de 20 e tantos anos atrás, não tinha nada disso, e era ligação. E a ligação também não era fácil. Aí eu consegui ligar lá no orelhão, que era assim que a gente ligava, no orelhão. Que é assim que a gente ligava. E aí eu consegui falar com essa mulher, ela falou, vem aqui me apresentar. E aí eu fui de trem lá pra Tatuapé,
na faculdade. E aí ela falou assim, olha, eu quero que você me traga pra gente começar 8 potes. E aí, olha, eu chego e me arrepio. E aí eu falei, uau, estourei. Nossa, não acredito. Vamos fazer 8 potes. Eu sei que essa mulher, ela participava de algumas reuniões que era de outras pessoas que tinham cantinas. Nossa! Tá vendo como deu? Aí, o que eu fazia? Sabe, eu não sei como que é o nome, mas parece carrinho de feira, que é um carrinho de carregar coisa, que você põe em caixa, você consegue colocar uma caixa em cima da outra. Eu ia de trem levar lá pra São Paulo os meus doces. Com quantos anos? 2 vezes na semana, 17 anos. Pois é. E aí, do nada, eu era uma vendedora de trufa de rua e agora eu tinha um produto para vender. Então, eu fiquei pensando, cara, o negócio mudou. Então, por isso que eu sou apaixonada por doce. Eu digo que o doce me escolheu, a confeitaria que me escolheu. Não foi eu que planejei nada, né? Nesse meio tempo, passamos e tudo mais, né? Houve uma separação, né, com o pai da minha filha. E aí, dessa separação, eu me encontrei sozinha. Aí eu falei, não quero mais vender, tá muito difícil. O que eu vou fazer? Agora eu quero ser mãe. Não, nem era mãe. Não era mãe, não. Graças a Deus, eu tinha apoio da minha mãe, que me ajudava. Eu falei, eu quero fazer faculdade. Eu vou fazer uma faculdade e dessa faculdade eu quero provar, tipo assim, o sonho da minha mãe era ter aquela foto do filho com a beca, sabe? E aí nós somos em 3 irmãs, e eu sou mais velha, minha mãe falava assim, olha, o meu sonho é ter essa foto de vocês aqui formada e que cada um tenha o seu carro. Porque na época da minha mãe era mais difícil, que né? Linda. Porque se você for pensar, tá relacionado com liberdade isso. Com certeza. Minha mãe queria que a gente fosse livre, né? E aí eu falei, vou fazer uma faculdade, né? Me separei e tal, vou fazer uma faculdade. Só que nesse meio tempo, eu precisava do quê? Sustentar minha filha. Aí eu fui trabalhar no caixa de um açougue e também aí eu fazia festa à noite, comecei a trabalhar esporádico para um buffet. Eu, dona empreendedora, ai gente, olha só por Deus, viu? Comecei a olhar que todo buffet que eu ia servir e tudo mais tinha os doces. Eu sei fazer doce, o que eu vou fazer? Oferecer meus doces, já tinha o contato, mas difícil era ter o contato, já tava lá dentro. Aí comecei a vender doce para o buffet. Não satisfeita, né? Aí eu fiz a faculdade, consegui um trabalho no RH, comecei a trabalhar no RH, que não durou muito tempo. Não satisfeita com isso, eu no RH já tinha conhecido o Bruno nessa época. O marido dela tá aqui. O meu marido tá aqui. E aí, deixa eu tomar um gole d'água. Conheci o Bruno e aí eu comecei fazer a cabeça do Bruno, né? Mas e se o Bruno, pra gente ganhar uma renda extra, né? Porque a gente, né, tinha planos, eu já tinha uma filha, a gente já queria morar junto, né? A gente namorou 3 anos, já tava fazendo plano pra não morar junto, já não aguentava mais morar na casa da minha mãe. E aí eu peguei e falei assim, já sou uma mulher, já tava com 24, né? Olha que nova, né? Tava com 24 anos, uma filha de 9 anos. Nossa Senhora. 2 empregos, né? E aí eu falava assim, eu preciso levantar dinheiro, porque eu preciso ter minha casa, né? Minha filha tá crescendo, preciso de um quarto pra ela. Porque na casa da minha mãe, eu tinha que dividir o computador, o quarto. Aí eu tinha meu pai lá, às vezes, batendo na porta do banheiro, dizendo, tá demorando demais, coisas, né? Que chega no momento que a gente quer. Casa, exatamente. E aí eu já tava com isso. Como eu tava namorando com o Bruno, aí eu falei, vamos levantar uma segunda renda. E aí eu peguei e tinha os contatos do buffet e aí comecei a falar, e se a gente, Bruno, começar a fazer umas decoraçõezinhas e oferecer pro buffet? Porque eu sabia que os buffets tinham algumas decorações mais simples. E assim, o pessoal ia lá, montava aquela mesa, né, uma mesa provençal, algo do tipo, uma estantezinha, botava uns bichinhos lá e ia embora. E aí eu falava, isso aí eu consigo fazer. Olha que eu consigo fazer. Só que nesse negócio, Gleice, cara, você não tem ideia do que eu fiz. O meu sogro, ele tinha uma empresa e tinha uns carros lá, Kombi, esse tipo de coisa. Aí eu me envolvi. Eu pensei no meu negócio, mas eu já tava contando com a Kombi do meu sogro. Sem ele saber. Aí a minha sogra é artesã.
Aí eu envolvi a minha sogra vai me ajudar ali na decoração, fazer os bonecos, arrumar essas coisas, e eu faço os doces. Já colocou a sogra também, no rolê. Aí eu comecei a ficar mega insatisfeita com a empresa, eu já não queria mais ir, aí eu já tava, sabe, por aqui. Aí eu saí de férias e aí a minha intenção não era voltar mais. Aí eu falei, não vou voltar. Mas pra eu não voltar, eu preciso fazer dinheiro. Então, esse mês que eu tô de férias, eu preciso divulgar muito pra fazer dinheiro, pra mostrar pra todo mundo que, compensa muito mais trabalhar com festa do que trabalhar aqui, né, nessa empresa. E aí, foi realmente o que eu fiz. Eu comecei a divulgar. Mas onde eu divulgava, né, gente? No Facebook, sabe os grupos de mães? E é assim, tá? Isso aqui não é algo esporádico. Eu vou colocar minha festinha lá, não. Era todo santo dia. Porque eu entendi assim... Já era o engajamento. Já era. Porque eu entendi assim, se eu divulgar todo dia, hoje você viu. Amanhã você não entrou no grupo. Então amanhã vai ter novas pessoas. E se você viu hoje, amanhã você vai me ver de novo. A hora que você precisar, você vai lembrar dessa mulher. Eu pensava assim, eles vão lembrar de mim. Essa é muito boa, cara. Eles vão lembrar de mim. Aí eu comecei a fazer isso. E aí eu lotei a agenda. E aí eu falei, vou pedir as contas na RH. Aí a minha chefe era super de boa e tal. Aí ela conseguiu ainda me mandar embora. Eu ainda peguei a rescisão, graças a Deus. E aí eu montei o buffet, que era um buffet, que eu chamava de buffet, né, de decoração. Só que aí eu não... Passa um tempo, você não fica satisfeito com aquilo, né? Porque o empreendedor tem um negócio, sabe? Um negócio que fede. Olha, gente, o empreendedor... Pois é. Eu sei que eu vendi as festas, aí daqui a pouco vinha alguém perguntando, você não faz pra 15 anos? Faço. Você faz mesa de doce? Faço. Você faz os doces finos? Faço. Parece a Angélica daqui, você faz. Eu nunca fiz, mas eu vou fazer. Aí, só que aí a minha sogra era minha sócia, porque minha sogra tava com a decoração, eu tava usando o carro do meu sogro e eu era vendedora. E o Bruno tava no meio da parada. Não, o Bruno, eu botava ele a gente ia pro Ceasa de madrugada, ele trabalhando fora, né? A gente ia pro Ceasa de madrugada comprar flor, comprar arranjo. Nesse negócio, pra você ter uma ideia, eu comecei a servir tudo de uma festa. A gente chegou a fazer festa para 300 pessoas. Com tudo, com o buffet, com a comida, com a alimentação, com tudo. Uma gestão super fácil, né? Facinho. Olha quem trabalhava, né? Eu, a minha mãe, a minha tia, minhas 2 irmãs, minha filha, o Bruno, o meu sogro, o meu pai. Toda a família, que dá em torno de 12 pessoas. E mais os garçons que eu tinha que pegar esporádico. Então a gente estava em 20 pessoas fazendo festa de casamento para 200, 300 pessoas. Isso em 2 anos. Eu comecei, sinceramente, com um kitzinho, que era uma mesinha, uma estantezinha provençal, branquinha, que eu botava umas pelúcias lá. E no final das contas, a divulgação nas redes sociais me trouxe cliente. Por quê? Porque as pessoas, elas têm medo, elas não sabem fazer prospecção, primeiro. Elas montam um negócio assim, eu vou vender bolo. Tá, faz o bolo, fica esperando o cliente bater na porta. E aí vende só para aquele ciclo de amizade. E aí espera o quê? O ciclo de amizade dizer para alguém que seu produto é bom para vir atrás. Não, eu ia atrás do cliente. E aí foi onde aconteceu. Nesse período, o que acontece? Eu engravidei. E aí a minha gravidez era de risco, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a pensar de vender o buffet, ainda cumpri todas as festas que eu tinha, porque buffet é assim, você fecha hoje comigo, mas você tem festa para aqui 2 anos, né? Você vai parcelando, né? Aí eu ainda consegui ficar 1 ano toda a minha gestação, só que aí na gestação eu sentava lá, comandava sentadinha, porque ninguém deixava eu levantar, né? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí eu fiz até 8 meses de gravidez com barrigão, 20 quilos eu engordei e tava lá fazendo as festas. Depois que eu tive o Arthur, eu ainda tinha 2 festas, eu acho que pra cumprir ainda. Aí a gente levou ele na cadeirinha lá do carro, levamos, deixamos na festa e fomos fazer. Então eu não paro, eu não consigo parar. Tem alguma coisa em mim que é... Você é empreendedora. E aí... O que tem em você? O perfil empreendedor. Exatamente. E só que quem não é empreendedor não vai te entender. Então, pra você, presta atenção. Quem não é empreendedor não vai te entender de jeito nenhum. Ele não vai conseguir entender o seu pensamento, os seus sonhos. E às vezes é melhor nem contar, porque vão te chamar de louca. E aí, eu tive o Arthur.
Arthur com 3 meses. Adivinha onde eu tô? Começando a fazer coisa de novo. Aí tinha um outro cliente lá do buffet que falava assim, ai, Bia, mas você não consegue pelo menos fazer os doces pra mim? Eu falava pro Bruno, só um docinho, Bruno. Ô, Bruno, por que você não amarrava o pé dela na cama, meu? Tipo... Ela deu um jeito de soltar, né? É só um docinho. Aí eu fazia os doces, o cliente ia buscar lá na minha casa, né? Do nada. Um dia eu tava assistindo Pequenas Empresas Grandes de Negócio no domingo de manhã, porque é, né, o programa do empreendedor, né? Não, a gente, quando criança, né, às vezes já Pequenas Empresas Grandes de Negócio. Tipo, o que ele tá fazendo aí assistindo? E aí eu vi, olha lá, gente, olha o que acontece comigo, né? Eu vi 3 pessoas que se juntaram, eles não eram do ramo, eles se juntaram e tiveram a ideia genial de montar um negócio. E aí eu me lembro dessa reportagem que era assim, bolo por assinatura. Você viu isso no Pequenas Empresas Grandes? Vi. Pode procurar, deve ter em algum lugar, há 10 anos atrás, tem isso em algum lugar. E aí você falou... Ah! E aí eu falei, uau, eu não conheço ninguém que tem bolo por assinatura. E aí eles contaram a história, né? Que aí eles faziam os bolos caseirinhos, entregava para a empresa, você fazia a assinatura. Quantos bolos você quer por semana? Por exemplo, você tem uma empresa aqui, você vai deixar ali na recepção, né? Para recepcionar a gente com um bolinho. E aí você pede, faz a assinatura, o motoboy vem, deixa, vai embora. E eu fiquei pensando, cara, eu consigo fazer isso. Lá vai eu, com o Facebook de novo, nessa época não era Instagram. Aí eu com o Facebook, fazer bolo caseiro agora, né? Não, vou fazer uns bolinhos pra ver. Comecei a postar no Facebook os bolos caseiros. E aí o povo via aquilo e queria. Por quê? Eu tinha uma sacada que era assim, fornada quentinha todo dia, 3h30 da tarde. Olha o marketing aí. Na padaria não é quentinho. Esquece, você pega pão quentinho. Comigo você pega bolo quentinho, entendeu? E aí eu começava a postar de novo todo santo dia. No grupo da cidade, a gente morava em Santa Terezinha ali do lado, Camilópolis, né? Camilópolis, grupo da cidade. Gente, eu sou de Camilópolis, hein? E eu não conhecia a Bia, tá? Exatamente. Em todo lugar. E aí comecei a divulgar os meus bolos. Aí eu tava com aquela ideia guardada, né? Ó, bolo por assinatura. Como é que eu vou fazer isso? E a gente é meio assim, né? A nossa ideia fica guardada, né? Tanto que o pessoal me fala que às vezes você tá mudando, não tô mudando nada, gente. Essa ideia já tava aqui, ó. É que agora ela tá no momento de brotar. Exatamente. Aí, o bolo por assinatura, eu falei, cara, vai ser difícil, porque eu não tenho CNPJ, como que eu vou vender pra empresa? E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso, né, acontecer? Falei, não vou conseguir fazer bolo por assinatura, mas eu consigo chamar motoboy. Botei. O Bruno que vai chamar, inclusive. Não, nessa época, hoje, falando isso hoje, parece uma coisa normal, porque a gente tem o delivery. Naquela época a gente não tinha delivery. Não era tão Não assim. tinha. O motoboy que tinha era motoboy de empresas, né? E eram motoboys... Não tinha nem Uber. Não tinha. E era motoboy de pizzaria que existia. Era isso. O que eu fiz? Um bannerzinho. Coloquei no Facebook. Seu primeiro contratado. Dizendo assim, preciso de motoboy. Aí coloquei o horário, por quê? O que eu pensei? O motoboy que trabalha à noite, de manhã tá sem fazer nada. Aí ele vai vir fazer um bico pra mim, e depois vai pra pizzaria e todo mundo fica feliz. Então é isso. O que acontece? Chamei o motoboy. Chamamos, fizemos o teste com o motoboy começou... Primeiro, comecei devagar, né? 2 vezes por semana. Fazer entrega só ali, né? 2 vezes por semana. Isso com a minha filha com 15 anos, adolescente. O Arthur com 3, 4 meses. E eu aprontando, né? Aí, gente, o negócio foi tão rápido. Daqui a pouco eu tava com 2 motoboy na minha porta. O Bruno chegava do trabalho, tava... aquele caos, né? E gente tirando o bolo lá em casa pra levar. E aí eu entregava pra todo o ABC. Ah, São Bernardo que quer bolo? Manda pra São Bernardo também. Ah, mas o KM vai ficar caro. Não, gente, vai dar um jeito aqui. Cobrava o KM do cliente, fiz uma tabelinha pro motoboy, já sabia como que era e saía. E nisso, por ser uma novidade de facilitação, porque eu tava facilitando a vida de quem queria um bolo quentinho, o que aconteceu? Bombou, viralizou isso.
E em 3 meses desse trabalho, eu tive dinheiro para abrir a minha primeira loja. Em 3 meses desse trabalho, eu tive dinheiro para abrir a primeira loja. Caraca. Mas você nunca fez isso com a intenção de abrir a loja, né? Não, aconteceu. Aconteceu. E aí você realmente abriu uma loja. Eu abri uma loja para ser loja de bolos caseiros. Tá. Porque eu não era confeiteira, eu sabia fazer doce, brigadeiro, mas eu nunca peguei em bolos de chantilly para fazer, a não sei que fosse para casa, né? Para mim, para minha mãe, para as minhas irmãs, não era confeiteira, não tinha curso de confeitaria. E aí eu falei, deu certo, vou abrir uma casa de bolo. Só que nessa época tava pipocando aquelas casas de bolo de R$10, 15, franquias. E eu falei, vou abrir uma dessa. E aí o Bruno viu um salão que é, tipo assim, 5 minutos da minha casa. Era atravessar a rua, tava lá. E aí ele falou, tem um salão que tá alugando ali. Eu falei, ótimo, não preciso nem tirar carro da garagem, não preciso de nada, né? E aí agora, tava só, eu ia ter um espaço, né? E o cartão de crédito, graças a Deus, foi o meu ajudador, né? O meu capital de giro era o cartão de crédito do Bruno, da empresa do Bruno. Que aí eu falava pra ele assim, eu vou comprar, mas eu pago, né? Então foi o capital de giro. E aí eu gastei todo o dinheiro que eu tinha ali juntando, mais todos os créditos, comprando esses produtos pra montar essa loja. Montamos a loja. Só que aí eu não conseguia sozinha com o bebê. E aí eu falava, não, tem que botar a criança na escola. Aí entra o quê? O meu filho é neto único, do lado da mãe, do Bruno. Então aí todo mundo fala, não, é muito pequenininho, vai pra escola, aquela situação, né? Eu falava, não, as crianças têm que ir pra escola e tal. Aí combinamos que eu ia ficar com o Arthur até 1 ano, né? Sem ele ir pra escola. Aí eu convoquei minha família, né? Pra ajudar. Então, gente, vou abrir uma loja. Mãe, você não quer abrir? Convenci o meu pai. Sentei lá, pai, quero conversar com você. Sua família é gente boa, hein? Não. Tá todo mundo vivo nessa história. Tá, qual todo mundo vivo. Pai da mãe? É Sueli e João. Olha, vocês fizeram um ótimo trabalho com essa filha, hein? Porque que filhona. Aí sentei lá. Pai, vou passar aí, quero conversar com você. Tá bom? Aí lá vem, né? Eu nunca peço nada pra ele, né? Então, ele já sabia que alguma coisa ia vir, né? Então, pai, olha, é assim que tá uma loucura na minha casa. O Bruno daqui a pouco vai me expulsar de casa, porque tem bolo em tudo quanto é lugar, motoboy toda hora aparecendo, eu com um bebê e tudo mais, né? Então, a gente viu um salão e eu queria ver se você não queria entrar de sócio comigo. Aí o pai falou, mas não tem dinheiro. Eu falei, mas você não tem cartão? Vai comprando cartão, vai pagando, né? Parcelamento, vou precisar de balcão e tudo mais. Aí meu pai, ai, filha, mas não sei o quê. Aí meu pai falou assim, o que eu consigo é 5 mil reais, né? E aí eu fiquei pensando, 5 mil reais de crédito naquela época, poxa vida, dá pra comprar um monte de coisa, né? Aí a gente comprou forno de lastro, forno grande, que dava pra assar um monte de bolos. A gente comprou balcão refrigerado, aí compramos mesa e tudo mais. E algumas coisas a gente comprou nos grupos do Facebook usado mesmo, sabe? Geladeira de segunda mão, dessas caseiras, né? Que ia ficar interno. Então a gente comprou. Aí eu abri a loja, né? O nome era Doçaria. Abri a loja. E aí, minha mãe vinha pra trabalhar comigo, todo santo dia vinha de Mauá. E aí, quem era o babá do meu filho era o meu pai. Porque meu pai não era confeiteiro, não sabia fazer bolo. E aí, meu pai ficava, né, com o Arthur o dia inteiro. Aí, trazia o Arthur ainda tava mamando, né? Eu tava amamentando ele ainda. Aí, meu pai vinha, essa criança quer mamar. Aí, dava mamar pra ele, toma, pai. Aí, meu pai ficava ali com ele o dia inteiro. Então, a gente conseguiu ficar com o Arthur até 1 aninho de idade, né, na confeitaria. Depois e aí, deu o Arthur embora. Não, aí a gente colocou ele na escolinha. Aí eu coloquei ele na escolinha, né? Porque aí, tipo, não dava mais. Aí ele evoluiu pra caramba, né? Na escolinha. Sempre, né? A escolinha é maravilhosa, gente. Indico pra todo mundo, né? Então, a doçaria começou assim, né? Então, e o nome era Doçaria. Era Doçaria. Por quê? Eu penso assim, Gleice, quando eu vou pensar num nome, eu falo isso sempre para as minhas alunas, tá? Quando eu penso no nome de uma empresa, eu tenho que... É igual o nome de filho, sabe? Quando você vai botar o nome num filho, tem que ser um nome que você goste, né? Você não quer... Alguém coloca o nome do filho se os parentes já tiverem o mesmo nome? Não, né? Você não quer colocar, olha, o fulano chama Mateus, outro Mateus, outro Mateus. Não vou pôr Mateus. É verdade. Você quer um nome único? Então, acho que empresa é exatamente isso. Eu tenho que pensar num nome que seja único pra mim, que seja fácil de falar,
fácil de pronunciar. Não adianta botar, gente, sweet. O brasileiro não sabe falar cupcake. Não sabe falar, gente. Como vai pronunciar uma palavra em inglês? Não vai pronunciar. Eu tenho um monte de aluna que uma das primeiras coisas que a gente passa é por essa questão de marca, de imagem, né? E aí eu falo assim, seu nome não vai longe. As pessoas... Aí, outra coisa, coloca nome com siglas ou nome com números. É muito difícil. Mas como? Nome com sigla, né? Coloca o nome, coloca uma sigla. Por exemplo, com número. Número no Instagram, ali coloca o número e tudo mais, né? Entendi. E aí, tipo, as pessoas não vão lembrar de você, tem que ser fácil. E aí eu fico pensando assim, quando eu vou batizar uma empresa, eu falo assim, se eu quero que você vá na minha loja, eu quero que você fale que vai lá. Então assim, eu não vou lá na moça do bolo, então o meu nome tem que ser moça do bolo. Entendeu? Perfeito. E aí eu falava assim, como que eu quero que as pessoas falem? Eu vou na doçaria, né? E aí, é um nome fácil, já o próprio nome já diz o que eu vendo, eu não preciso ficar explicando, né? E aí ficou o nome doçaria. Muito legal. Então, eu sempre penso no nome como uma estratégia de chamar. Com certeza. Né? Por exemplo, a minha irmã tinha uma loja e o nome da loja era Flawless. Cara, quem é que sabe pronunciar esse nome e sabe o que é o nome? Não sabe. Então, você tem que explicar de onde veio o seu nome. Tem que ser um nome fácil, né? A gente tá no Brasil, vamos facilitar as coisas, né? E aí veio a primeira loja. Gente, é tão longo, mas deixa eu encurtar. Da primeira loja, eu comecei a postar no Facebook todo dia para vender na loja. Porque já era de praxe. E aí começou o quê? O povo me pedir receita. A mulherada, mas você não tem... não era e-book nessa época, era apostila, tá? Você não tem apostila de receita? Tenho. Fiz a minha apostila, encadernei, mandava pelo correio. Que legal, Bia. Aí eu não estava satisfeita Mas com aí você já vendia a apostila? Não, eu criei porque alguém pediu. E mandava de graça. Por exemplo, você viu lá meus bolos, olha, eu queria aprender a fazer um bolinho desse. Você não tem a receita? Tem, eu vou te vender? Você acha que eu vou te dar? Não, né? Aí fiz a apostila e mandava. Aí eu estava insatisfeita com aquela estética da apostila. A estética da apostila é muito, como que eu posso dizer assim, parecido com algo escolar, não passa algo profissional. E aí eu falei assim, Bruno, e se eu criar uma revista? Uma revista de receita? Tá de brincadeira, Bruno. Uma revista de receita. Aí eu fui cotar quanto que eu precisava investir para ter uma revista, porque aí já pensei, faço a revista de assinatura. Né? E aí eu fui cotar. Aí, eu só pego gente empreendedora na minha vida, né? Aí a gráfica que eu cotei, a moça veio falar pra mim, falou, olha, eu vou ser muito sincera com você, isso aqui tá mais pra um livro do que pra uma revista. Falei, uau, um livro, pronto. Mandei fazer 300 livros de receita meu. O nome do livro é Coisas que Ninguém Te Conta. Que legal! E aí fiz 300 livros. E aí eu já tinha um público na rede social que era meu fã, né? Que me acompanhava. Por quê? A sacada da rede social é que eu mostrava bastidor, eu mostrava buscando filho na escola. Você já fazia os stories ali, sem ter Facebook, era Facebook. Eu sou da época do Facebook. Então eu já estava abrindo ali caminho para mim. Que legal! Quando eu lancei o livro, eu vendi os 300 livros. E teve livro que a gente mandou pra Itália, pros Estados Unidos. E aí eu falei assim, cara, olha onde que meu livro chegou. Aí tem até uma foto de uma aluna que me mandou, tirou foto assim com a bandeirinha dos Estados Unidos e o livro, né? E eu falei, cara, olha onde a internet me trouxe. Que legal. Aí surgiu convites, né, pra eu ir fazer aula presencial. No final das contas, eu tava entre a doçaria, que me dava X valor, e as aulas presenciais, quando eu dava palestra, aula presencial, alguma coisa do tipo, duas que eu fizesse no mês me davam um mês da confeitaria em dinheiro. E sem precisar fazer o processo. Por quê? Né? Quando você tem um comércio, a gente acha que é só o que entra, mas não é o que entra. Se eu tava vendendo, por exemplo, sei lá, 30 mil reais, né? 10 daqueles 30 mil reais, tá? Era realmente o que ficava para eu poder administrar. O resto era funcionário, né? Colaborador, era o aluguel, todos os insumos, então tem todos os gastos. E quando a gente abre, a gente não pensa nisso.
E aí eu entrei em algo muito legal, assim, de pensar, que eu aprendi na prática, né? Algumas coisas externas impactam, né, a sua venda. Então, tanto no positivo quanto no negativo. Uma semana de chuva impacta muito a minha venda, que preciso de público passando. Um dia de frio impacta o tipo de produto que eu vou vender. O dia de frio eu vou vender bolo caseiro, com cobertura de chocolate. Eu não vou vender bolo de pote, por exemplo, quase, porque é algo gelado. Em dia de calor, a mesma coisa, os bolos caseiros ficam encostados e as pessoas querem algo gelado. Então, a condição externa impactava no meu negócio e isso também era uma questão para mim. Porque eu falava assim, mesmo que eu entregue para o cliente, né? Porque a gente já tinha um delivery próprio na época, porque não tinha aplicativos. Mesmo que eu entregue, tem essa questão, né? Eu tive motoboy que caiu, né? Que se acidentou na rua. Eu tive alguns processos nesse aprendizado. Fora que trabalhar com família é desafiador. É muito desafiador. Eu coloquei a minha filha para trabalhar comigo. Era eu, a minha mãe, meu pai, minha filha. Aí O Bruno? O Bruno não. O Bruno trabalhava fora, mas o Bruno... ele só ia mais pro mercado e tudo mais, né? Ele não trabalhava literalmente com a gente. E aí eu peguei um mocinho para ajudar a atender, uma outra moça também que tinha 17 anos mais ou menos para trabalhar. E aí era muito difícil você conseguir transmitir o seu conhecimento e treinar aquela pessoa, né? Porque aquela pessoa tá ali pelo dinheiro, ela não quer aprender a fazer bolo, decorar bolo bonito, entendeu? E aí o que aconteceu foi que as aulas, né, de confeitaria me dava o lucro, tô falando de lucro, não de faturamento, né? Me dava o lucro que a adoçaria estava me dando. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Eu não conseguia conciliar os dois, porque quando eu saía de cena, por não ter uma gestão, porque eu não tive esse conhecimento de aprender, gerenciar um negócio. E por não ter essa gestão, eu estava sofrendo muito. E aí eu saía de cena, a qualidade caía, eu começava a ter algumas reclamações, né? E aí eu falei, vou ter que tomar uma decisão. E aí eu comecei, literalmente, a criar um conteúdo no Facebook para vender as minhas apostilas, os meus livros. E comecei a anunciar que eu estava dando aula em outros estados. Que legal. E aí eu tinha algo que me dificultava, que era um bebê. Eu tinha um bebê ainda que estava ali com 1 ano e pouco, 2 anos, né? E até, 7 anos é ser um bebê, praticamente, né? Exatamente. Porque precisa da mãe, exatamente. Né? E aí eu ficava assim, com a consciência, porque onde eu ia, todo mundo falava assim, mas e seu filho? Porque eu tava viajando sozinha. Eu ia, por exemplo, eu fechei um curso em Minas, eu botava minha batedeira dentro de uma mala, todos os utensílios. Aí eu arrumava uma aluna lá para comprar alguns produtos para mim, né? Falava, eu te dou o curso gratuito, né? Para você me ajudar. Mas você aí. vai ser assistente, né? E aí ela me ajudava a comprar os chantilis, as coisas lá, né? Para montar. E aí eu viajava sozinha. E deixava o Bruno com o meu filho, a minha sogra ajudava e tudo mais. E aí começou a ter essas perguntas, sabe? Ai, mas e seu filho? Nossa, você tem coragem? Todo mundo perguntava. Nossa, você tem coragem? A gente tá com o pai dele? O cara é um super pai, eu tenho as sogras precisar. Mas o que tem deixar uma criança 1, 2 dias inteiro com o pai? Coisas que normalmente as mães dificilmente vai fazer. Mas é um inconsciente coletivo, né? Porque você, para fazer esse tipo de trabalho, não pode. Mas se um dia você precisar ficar internada, aí pode. Mas você vai ficar com quem? Mas né? Você entende também, Inglês? Se o Bruno tivesse que trabalhar, viajar pela empresa, era normal. É isso. Né? Todo mundo vai falar, mas o pai dele viaja, né? E a mãe fica. E aí, eu nunca tive muito problema com o que iam pensar de mim, né? Mas incomodava, né? E aí, eu comecei a pensar, cara, eu preciso tomar uma decisão. E aí, eu decidi vender, né, a loja, mas eu não queria vender o nome. Eu falava, não, o nome é meu, eu vou vender o espaço, eu vou só passar o espaço pra frente. Aí eu me desfiz de muita coisa de passar o espaço, né? Aí no final das contas, a pessoa que ficou com o salão montou outra coisa, não ficou com confeitaria lá e tal. Isso significa passar o ponto? Passar o ponto, Isso, não é arrendar, não. Porque não. se você arrendasse,
a pessoa ia ficava ter que com o meu fazer a gestão. nome, ela trabalhava, né, e aí ela estaria trabalhando ali como se fosse um gerente de loja, Só passou né. o nome mesmo e fechou a loja. Fechei a loja e passei o ponto, tipo isso, assim, pra pessoa. E aí eu fiquei no digital, né, então o digital foi daí que começou o meu YouTube e o meu Instagram, porque agora eu tinha que ganhar dinheiro. Você realmente se profissionalizou para estar no digital. Sim, eu larguei tudo e eu estudei tudo. Se você falar, ó, nesse início, a gente ainda estava passando muita dificuldade financeira para se estabelecer, né? Tipo, olha, eu tinha fechado a loja, não tinha mais essa renda, os cursos me davam um dinheiro, mas não era um... Não era tipo, sempre que tinha... Exatamente, a dificuldade era de fechar turmas, né? Então, assim, era um... Porque é outro business, né? Querendo Totalmente. ou não, é outra coisa. Exatamente. É a mesma profissional, pode ser as mesmas pessoas, mas é outra coisa. E uma coisa que eu percebi é que quase eu não dei aula aqui em São Paulo. Foram poucas as aulas. Quando eu ia fazer aula aqui em São Paulo, era 3, 4, 5 alunos. Quando eu ia pra fora, 20, 25, 30 alunos. O pessoal de fora valoriza muito mais. Sabe por quê? Aqui em São Paulo, em cada esquina que a gente tropeça, tem um profissional te ensinando alguma coisa. Em outros lugares é mais escasso. Não tem tantos profissionais trazendo tantas técnicas novas. Em São Paulo a gente encontra de tudo. E aí eu sempre tinha que viajar para fazer. Só que até montar a turma, para eu ter essas pessoas pagando, o que acontece? Demorava às vezes. Então eu comecei a criar o conteúdo. Né? Comecei a criar conteúdo, mas eu não sabia literalmente criar uma linha editorial, eu não sabia para que caminho eu ia. Eu só gravava meu vídeo e postava na rede social. No YouTube foi assim também, né? No YouTube eu fui postando. Gente, olha, cada vídeo horroroso meu do YouTube. Mas que gira até hoje. Tipo assim, muito basiquinho, sabe? Muito basiquinho, né? E básico e mal feito. E eu tinha um Motorola velho, sem iluminação. Mas é conteúdo, né? Exatamente. Era como eu estava dando o meu melhor. Ali eu estava entregando muito, o meu melhor era o meu 100%, mas o meu 100% não era nada comparado ao que a gente entende hoje, né? De ter uma ring light, uma iluminação, eu não tinha nada disso, né? Só fazia. Eu sou muito executora, então vou lá e faço. Eu tive uma ideia, gente, ela nem vai pro papel. Eu já começo a executar antes dela ir pro papel. E aí foi assim que aconteceu tudo na minha vida, né? E aí eu foquei no digital e... Tô no digital aí, 100% no digital, há aproximadamente aí uns 7, 8 anos, mais ou menos isso, no digital, né? Depois que fechei loja e tudo, aí mais ou menos a idade do Arthur, que eu conto. E comecei a entender que eu ensinava o bolo e que o aluno, depois eu dava assistência, e o aluno vinha e falava assim, Bia, eu aprendi, mas eu não consigo vender. Que é gestão, né, Bia? E aí eu falava, cara, mas eu sei estratégia para vender. Eu sei ensinar ele a vender. E aí eu comecei a dar dica na internet sobre vender os bolos. Que legal. Vender os produtos, porque eu sabia que era uma dor das pessoas. E sabendo essa dor, né, das pessoas, eu comecei a gerar recursos. Por quê? A pessoa não sabia precificar. Saber precificar, eu sei. Comecei a ensinar. Né, o que eu fazia lá na minha loja antes, comecei a ensinar. Aí, não sei vender. E aí eu comecei a ensinar a vender. E aí, depois disso, eu fui me especializar mesmo, né, na vendas, estratégia de vendas, né, de marketing, de negociação, atendimento cliente, WhatsApp, tudo que é no online. Eu me especializo, estudo bastante isso para poder passar para a confeiteira, porque eu entendo que a maioria, eu diria assim, 99% delas sabem fazer, mas não sabem, né, se posicionar, não sabem vender, não sabem precificar. 99% sabe fazer o bolo. O bolo, o produto. Mas isso é com a 99% dos empreendedores. Muitos empreendedores, independente da área, eles sabem a operacionalização do negócio, mas eles não sabem a gestão do negócio. Sim. Então você foi muito estratégica na hora que você conseguiu enxergar isso. É meu relógio isso aqui? Oi, gente, desculpa. Não sei por que ele tá falando aqui com a gente. Pronto. E foi isso, né? Aí eu me especializei nisso, comecei a ensinar isso, né? E aí virou referência nisso. Virei referência nisso.
Aí, palestras, parceria com o Sebrae São Paulo, né? Eu viajei já o Brasil inteiro ensinando marketing para confeiteiras, panificação e cafeterias, né? Que é do ramo gastronômico, né? A gente lançou um curso de marketing para confeiteiros, né? Eu falo que é para confeiteiros, mas toda a estratégia lá é empresarial. Né, confeiteiro só é mais o exemplo, né, que a gente dá. Se você pegar o curso, quiser vender roupa, você aplicar aquilo, você vai conseguir, né, porque é o meu nicho, na verdade. E aí a gente criou, né, a mentoria, criamos... Então, assim, eu tenho uma esteira de produto. Se você não sabe fazer bolo caseiro, eu tenho. Se você não sabe fazer bolo decorado de vitrine, eu tenho. Tenho precificação? Temos. Então, a gente criou toda uma trajetória para, a partir do momento que você entrou na minha rede social, falar, eu queria aprender. Eu tenho um produto para te vender. Né? Então, a criação de conteúdo é gratuita para divulgar o meu produto, mas é sempre sobre vendas. Porque é vendas que vai manter a minha empresa em pé, né? Mas aí você não ensina sobre como contratar, por exemplo? A gente ensina, tem a parte de contratação, tem a parte de treinamento, né, de funcionários. Tem também? Tem. Então, dentro da nossa metodologia de mentoria hoje, eu ensino até ela fazer o próprio book, o próprio curso, colocar na rede social, toda a minha trajetória, tudo que eu sei. Você documentou. Manda seu Instagram aí pra galera. Mando, é Bia Lucrativa. Gente, sabia demais. Os nomes da Bia, todos são demais. Qual que é o nome do livro? Coisas que ninguém te conta. Qual que é o nome da primeira loja? A primeira loja era Doçaria. E agora, Bia? Lucrativa. Encerramos por aqui. Quem já assiste a gente sabe que a minha terapeuta fala isso quando a gente chega num ponto muito bom da terapia. Cara, você Bia Lucrativa. Bia Lucrativa. Ô, Bia, e por que você decidiu literalmente sair da produção e começou a ensinar as pessoas a venderem? Tá. O que acontece? Eu tive muita dificuldade de encontrar alguém que me ensinasse a vender. Tá. Né? Hoje, as pessoas ensinam você a vender, mas elas não te ensinam o que ela fez. Elas ensinam baseado, né, em cursos, em livros, e eu tinha a vivência. Eu vivi isso. Então, não é algo que você me falou. Não é algo que eu li no livro. É a minha vivência, a minha experiência, né? Então, a gente aprende a contornar algumas situações. Por exemplo, fazer caixa rápido. Qual é a empresa que nunca passou por uma dificuldade financeira que precisa de um caixa rápido? E que a gente olha lá e fala, meu Deus, esse mês não fechou. Então, né... Eu olho, tenho uma carteira de clientes, atendo há não sei quantos anos, mas eu não tenho um centavo no banco. Cara, eu vou fazer uma oferta para esse cliente. Então, até mesmo vendendo produtos, os bolos, não falando do digital agora, eu já cheguei a fazer pré-lançamento. É mesmo? Páscoa, por exemplo. Tá perto da Páscoa. Eu vou te vender um voucher ali de Páscoa, um produto de Páscoa. Você vai me dar uma entrada e só vai retirar na Páscoa. Por quê? Porque eu preciso de caixa rápido para fazer a Páscoa, né? Para comprar um equipamento, para comprar uma panela mexedora, um freezer, algo do tipo, e eu não tenho recurso. Ô, Bia, quando a fábrica rodar, você vai ser a CEO da fábrica na parte de confeitaria. Vai ser maravilhoso. Assinado embaixo. Porque, meu, vai ter processo, você tem já. Mas foi tudo na raça, né? Então, assim, não foi algo... Não foi um coach que me falou, né? Não aprendi no livro, não foi ninguém. Foi chorando. Quantas vezes a gente não chora? Uma vez na loja, veio uma conta de luz de R$900. Bruno vai lembrar disso, porque é ele que pagou. E aí eu falei, Bruno, é o seguinte, não tem dinheiro. Vai cortar se eu não pagar. E aí ele falou, e o que você quer que eu faça? Você tem que pagar. Eu vou ter que fazer um parcelamento com você. Porque chega uma hora do empreendedorismo que a gente quer avançar. Mas a gente acha que avançar, e eu diria isso para todo mundo, a gente acha que gourmetizar, avançar, é fazer uma embalagem nova, é comprar um equipamento novo. Avançar, o primeiro que a gente teria que fazer é aprender a vender. Precisa aprender a precificar e vender. Depois o resto vai acontecer. E eu fiz o inverso no começo. Eu sabia fazer o produto, investia em curso para me aprimorar nos meus cursos. Ficar cada vez melhor operacionalizando. E vende para quem? Os bolos estão lindos.
números, mas não sabe vende. divulgar, Não vende. não sabe pôr preço, não sabe vender. Exatamente. Isso aí. E aí eu digo hoje, né, nas redes sociais, para as minhas mentoradas, que assim, o grande problema não tá no produto. Tem muito produto bom no mercado. Agora, você concorda comigo que muitas pessoas vendem porcaria e continuam vendendo todo dia? Então, o problema não é o produto. O problema é a falta de divulgação, a falta de venda. Se eu tenho um produto bom, mas ninguém vê, eu não vendo, né? Então, a frase que o pessoal diz, né? Quem não é visto não é lembrado. É sobre isso. É isso aí. É sobre isso, né? E aí, a gente, né, hoje mentora, total aí do digital, a gente tem 19 mil alunos. Nossa Senhora. 19 mil alunos, né? E você vai mandar esse material aqui para todos os seus alunos? Mando. Fala, gente, olha aqui a história nua e crua. Com certeza, com certeza. Hoje a gente tem 19 mil alunos, né? Muitas confeiteiras que ainda estão lá no comecinho, outras que já têm as suas lojas. Eu tenho alunas que, cara, eu tenho uma aluna que eu levei para o Sebrae, que ela construiu a própria fábrica. Ela não comprou, ela comprou um terreno. Ai, manda ela pra cá pra fazer entrevista com a gente. E ela, não é, amor? A Ju, maravilhosa. Muito legal ver a história maravilhosa. dela. Ela construiu uma baita de uma fábrica. Uma baita de uma fábrica. Ela construiu, eu tenho foto dos tijolos. Ela ia escolher o piso, ela me mandava mensagem. A gente, né, criou um relacionamento. E a estratégia dela é diferente, né? Porque ela foca em vender durante a semana para folgar os finais de semana. Coisa que na confeitaria todo mundo foca. Eu digo assim... Ela pensou fora da caixa? Exatamente. Ela falou assim, vai ter gente que vai querer comprar. Não, mas sabe o que acontece? Pensa comigo. A gente tem 7 dias na semana. O confeiteiro normalmente vende de sábado e domingo. Aumenta ali a venda sexta, sábado e domingo, vai. Mas sábado e domingo é quando as pessoas fazem festa. E eu tenho 5 dias que eu tô mais ou menos. Tipo, se vender, vendeu. Esperando o cliente bater. Então, se a gente focar a nossa energia em vender muito nos 5 dias, o sábado e domingo eu posso diminuir, eu posso folgar, eu posso desacelerar, eu posso viajar. E o confeiteiro não pensa assim, né? Quantos de nós, me incluindo, né, que eu já passei por essa fase, né, ficou sem ir numa festa? Né, abriu mão de ir num almoço de família porque tinha encomenda para fazer. E aí a gente não pensa que se a gente trabalhar e diluir esses 5 dias como qualquer outro CLT, né, a gente consegue ter uma folga, a gente consegue ter um horário de trabalho muito mais flexível. A nossa loja, né, ela não abria de domingo. E eu eduquei os meus clientes tirarem os produtos aos sábados. Né? Olha, você vai fazer bolo, uma festa no domingo? O sábado até 5 horas da tarde você tem que vir retirar o seu bolo, né? E eu eduquei, porque aí ia numa caixa, né, preparada para isso, era só ele pegar o produto e botar na geladeira, acabou, né? Mas aí às vezes a gente fica preso por falta de conhecimento, falta de estratégia de marketing, falta, né, de entender sobre o negócio, né? E o legal é que você falando de tudo isso com base na experiência, você realmente inspira muita gente. Quando a gente vê, Gleice, que a nossa vida não encaixa no nosso negócio, o nosso negócio não encaixa na nossa vida, a gente vai ter que fazer errada, né? A gente vai ter que fazer escolha. E se fizer escolha, um dos dois lados vai ser prejudicado, né? Vai ser prejudicado. Ou a família e os filhos, né? Ali, marido, né? Filho e tal. Ou o seu negócio. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim, né? Por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela estava abrindo a loja, né, às 6 horas da manhã para vender ali um pão de queijo, um café. Eu falei para ela, quanto você vende de manhã? Ai, Bia, eu vendo, sei lá, uns 70, 80 reais de manhã. Eu falei, você tem ideia de que se você vender 2 bolos caseiros de 35 reais, né, com uma coberturinha ali, no período da tarde, você já, né, faturou o que você vende de manhã, só que você está vindo 6 horas da manhã na loja para assar pão de queijo, vender o café, depois você fica um tempo ocioso. É muito melhor você abrir 11 horas da manhã a sua loja e focar na propaganda à tarde, né, para o café da tarde. Então, é tudo questão da gente saber o caminho que a gente quer e o que vai funcionar para você. Cada um vai funcionar diferente, né? Muito legal. Então, acho que a outra pergunta tem a ver com isso.
O que diferencia um confeiteiro que apenas vende doce e um que sabe se posicionar no mercado? Porque o que você acabou de me explicar é literalmente a pessoa saber pensar, não apenas... eu costumo chamar, quem vende doce, eu chamo de doceiro ou boleira. Eu não chamo de confeiteiro. Porque eu acho que pra gente se tornar um profissional, vamos precisar de mais do que um produto. Vai precisar. Então, fica muito mais fácil, né? Você trabalhar... Gosta de fazer bolo? Trabalha CLT lá em uma padaria. Trabalha CLT, você vai ter carteira assinada, convênio médico, odontológico, né? Vai ter todos os benefícios. Vai fazer seus bolinhos lá. E tudo bem. Agora, quando eu falo que eu vou empreender, eu tenho que entender que vou ter que aprender. Ninguém nasceu empreendedor. Cara, a gente não tem o dom da venda. O Bia é desafiador, né? Nossa, é choro, o errar rápido veio disso, né? Porque assim, tem hora que eu tô surtada. Tem hora que, tipo, cara, o Bruno é um santo pra me aguentar. Porque assim, tem hora que tem dia que eu acordo achando que eu vou ganhar o mundo. Nossa, eu vou converter todo mundo, eu vou ganhar o mundo, eu vou, né, ganhar milhões hoje. Eu acordo assim. E tem dia que eu olho pra minha vida e falo, cara, o que eu tô fazendo? Não, eu vou parar, não, eu vou desistir. Mas o que eu digo é assim, eu me permito chorar um dia apenas. Um dia. Então, um dia eu vou ficar jogada no sofá, assistindo série. Ai, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que esse é meu propósito? Acabou. Acabou. Dormi, acordou, é outro dia. Bora fazer o que tem que ser feito, né? Porque senão a gente começa a acostumar a não ter bons resultados. Ai, mas é porque é final de mês, não vendeu. Ai, é porque tá fraco. Ah, é porque é minha cidade. Ah, ninguém valoriza. Eu ouço isso todo santo dia, né? Como se, mas ninguém valoriza o meu trabalho. Como não, mulher? Tem gente pagando muito mais caro por uma marca, né? Os seus parentes às vezes vai comprar lá na Sodier o produto e não compra seu, né? Então eu preciso começar a ter uma mentalidade, né, empreendedora, que é entender sobre a gestão, sobre a precificação e sobre a venda do meu negócio, entender que o meu negócio é feito para o outro, para cliente. O meu negócio não é sobre o bolo que a Bia gosta, é sobre se você gosta do meu bolo. Porque se eu tenho um negócio, tem uma loja que é uma referência, que se chama Cenourados. A loja inteira, você já viu? Eu já ouvi falar. Que é de cenoura? Uhum. Gente, quem cria uma loja, né? Quem cria uma loja com todos os produtos, 100% dos produtos dele tem cenoura. Quem cria? Então tem bolo de cenoura, bombom de cenoura, tudo de cenoura lá. Quem cria, né, um negócio desse? Então você vai... É foda, né? Se você... Não, legal, sério, né? Pega essa ideia e vai lá no Shark e fala pra eles, eu tenho essa ideia. Vão mandar você voltar pra casa até alguém ir lá e Exatamente. fazer. Alguém tem que ir lá e fazer. Provar que aquilo dá certo. E aí, quando eu olho, eu falo, cara, que loja fantástica. Olha o marketing dos caras, né? Então, o meu propósito com as confeiteiras é fazer elas subirem de nível. Muito legal. De virar a chave. E é fazer isso, né? Ter diferença realmente. Exatamente. Né? Muito legal. Exatamente. Qual foi o maior desafio que teve ao divulgar seus doces no início? Nenhum. Ela ia lá no Facebook e divulgar. Não, tive um monte. Tive reclamação, tive bolo que chegou desmoronado, eu tive um monte de desafio. Mas eu acho que o maior desafio foi a precificação. A precificação foi o maior desafio, porque a gente gosta de fazer produto, mas a gente não quer fazer a conta. E aí tinha produto que eu falava, eu vou colocar mais cobertura, vou pôr mais brigadeiro, eu vou comprar uma embalagem mais bonita. Mas aí a conta não fechava. A gente teve muito problema financeiro por conta disso. Porque como eu sou uma pessoa que vou lá e faço, eu fazia, mas eu não media a consequência. Uhum. Então, teve vários produtos que a gente comprou e que flopou, o público não queria, mas eu achava que era uau, né? Eu não comecei fazendo a confeitaria de chantilly e me especializando nisso. Eu comecei fazendo a confeitaria americana, que era os bolos de pasta americana. Eu fiz vários cursos de cake designer porque eu queria vender bolos de pasta americana, só que eu não entendi que o meu público não queria aquele bolo. Meu público queria um bolo de abacaxi molhadinho com cobertura de chantilly.
entendeu? Isso aí. E aí eles tinham, né, essa percepção, o bolo de pasta americana hoje melhorou, tá? Mas antigamente todo mundo tinha percepção, é bolo seco, uma cobertura, né, borrachuda, o negócio só é açúcar. E aí não vendia. E aí eu mudei. Né? Então, errar rápido é isso, é olhar que, isso não tá funcionando, eu vou mudar. Eu vou mudar e vocês vão me ver mudando quantas vezes for necessário para que eu realmente possa estar lucrando e estar feliz. E querendo ou não, quanto mais você compartilha, digamos assim, você vende mais rápido, você recebe feedback mais rápido e aí você erra realmente mais rápido e consegue observar isso, né? Exatamente. Muito legal. E agora, assim, a gente tá quase no finalzinho do nosso programa, é o momento de você brilhar mais do que você já está brilhando, mas esse é um momento de estrela, que é, se você pudesse agora estar com o seu público aqui na sua frente, o que você falaria para ele, para você convencê-lo a comprar o teu produto? E o teu produto mentoria. Tá. Marketing é a alma do negócio. Todo mundo fala isso, mas a pessoa não entende isso na prática, né? Então, o marketing é o que vai possibilitar você vender mais, divulgar mais, se tornar autoridade na rede social, se tornar autoridade fisicamente em qualquer outro lugar. Então, o marketing é o único, é um acelerador, né? E foi o marketing que me trouxe aqui, me colocou nos palcos, né? Foi o marketing que levou a minha carreira. Então, sem divulgação, o seu produto, ele literalmente não vai vender. E se não tiver vendas, não tem empresa que se sustente sem vender. Então, quando a gente fala de empresa, a gente não está falando de produto. A gente está falando ali de algumas coisas básicas que a gente precisa dominar. E o que eu diria é fazer marketing. Eu acho que não tem empresa que vai sobreviver, né, sem marketing. E agora, né, gente, marketing digital. Né, sua empresa precisa estar no digital, né, você precisa estar nas plataformas, você precisa fazer entrega, você precisa se comunicar. Quem ainda está escondido atrás de um produto já ficou para trás, não é que vai ficar, já ficou, né, o negócio já ficou para trás. Então, hoje, a gente tem muitos alunos, né, que se destacam e crescem muito rápido por conta da divulgação das redes sociais, né, da divulgação do digital. Sempre tem alguém que sabe menos do que a gente. E o digital possibilita a gente conseguir alcançar essas pessoas e divulgar o nosso negócio. E o melhor, Gleice, é de graça. Ainda é de graça, né? É de graça. Então, qualquer outro marketing tradicional, fazer um panfleto, um banner, né, botar numa sacola, fazer um evento, degustação, você tem que desembolsar muito dinheiro. O digital é de graça. Então, a única coisa que eu preciso, eu digo sempre assim, são 2 ativos que nós temos que ter, que é o nosso tempo ou dinheiro. Quem tem muito dinheiro, compra o tempo do outro. Né? Então, te contrato, você faz aquilo que eu não sei fazer e tudo bem. Então, você tem dinheiro para isso. Se você não tem dinheiro, usa o seu tempo. E aí, todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas. A gente só precisa administrar, né? O que mais te orgulha, assim, nessa sua trajetória? Olha, o que de verdade, de fato, eu não criei um negócio pro meu filho, nem pra minha filha, nem pro meu marido, eu criei um negócio pra mim. Mas o que mais me orgulha é ver que... eu choro. Eu vou chorar. O que mais me orgulha é saber que mulheres comuns, que não tinham salário, nem condição, nem profissão, conseguiram montar um império. Eu tenho muitas alunas que hoje vivem de confeitaria, seus maridos já saíram dos trabalhos para trabalhar com elas, filhos trabalham com elas e hoje elas possibilitam, né, para os filhos um passeio, uma viagem, uma escola particular, uma aula de inglês. Então, toda vez que eu saio de casa para viajar, eu falo assim pro meu filho, ele não gosta que eu viajo, né? E aí, às vezes eu passo 4 dias fora e tal. E aí eu falo assim, Tutu, né, pro Arthur. Arthur, a mãe vai ensinar mulheres terem o que você tem. Porque é a única maneira de eu melhorar o mundo. Não tem outra maneira. O que eu posso fazer é mostrar que o meu conhecimento me trouxe até aqui, que você também pode fazer igual e melhor do que eu. Eu tenho alunas hoje que têm vários funcionários. Funcionários
CLT, carteira assinada, com todos os benefícios, com convênio médico. Então, a gente consegue gerar, né? E isso, eu acho que é o meu legado. Eu acho que esse é o meu propósito, esse é o principal. Porque uma hora a gente não tá aqui, mas o que a gente deixa? Exato. Né? O que a gente vai deixar? A gente pôde melhorar muitas famílias, né? Então, eu acho que realmente esse aqui é o meu propósito, sabe? Meu propósito de vida realmente é melhorar a vida de outra mulher. Muito legal, hein? Que baita história. Por favor, manda esse material para elas. Tá, mando sim, com certeza. Quero que elas vejam essa essência aí que saiu de dentro de você. Com certeza. Obrigada. Não decidi nada. Obrigada a você. Ai, que tristeza, gente. Não dá vontade de acabar, né, galera? Ô, Bia, agora você vai mandar mensagem pro meu público. Tá. Vou pedir. Tá. Pensando que aqui é um lugar que a gente incentiva o empreendedorismo e que talvez tenham muitas pessoas que nem começaram ainda a empreender. O que você falaria ali pro público? O conhecimento é a única coisa que vai tirar você de onde você tá. Não importa de onde você veio. Eu digo que, né, você não é definido pela sua conta bancária. E o conhecimento é a única coisa que vai poder te levar muito mais longe. Foi o conhecimento que me trouxe até aqui, que abre portas para mim, e o conhecimento que leva cada vez o meu nome mais longe, né? Então, eu acredito que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Não. É a única coisa. Gente, que belo podcast, hein? Olha só, eu tô com a Bia Lucrativa, gente. Isso aqui é muito chique. Olha que nome próspero. E a mensagem que eu vou deixar aqui para vocês é que vocês têm o poder na mão de vocês. Na hora que eu comecei a ouvir, assim, a história, foi tudo muito lógico, né? Você viu que eu nem te parei, porque tava muito lindo, assim, tudo que você tava dizendo. É sobre isso, sabe, gente? A gente usar aquilo que a gente tem no momento que a gente tem. A gente não precisa esperar grandes coisas, grandes acontecimentos, grandes momentos para fazer aquilo que a gente pode fazer. Então, se você tem uma chaminha no seu coração agora te dizendo, vai fazer, independente do que seja. Vai fazer uma divulgação de algo, vai fazer doce, vai fazer o que você quiser. A chama tá dentro do seu coração, você sabe o que você tem que fazer. Vai fazer, não fica esperando. Eu conheço muita gente que não dá certo, não tem sucesso, porque o comportamento é um comportamento de ficar parado esperando. E as principais pessoas, todas as pessoas que têm resultado na vida, independente da conta bancária, independente onde elas moram, é porque o comportamento delas levaram elas a terem esse resultado. Quem não tem resultado, tem comportamento de ficar parado. Sim. Então é isso que eu vi muito aqui, sabe, nessa presença. Que é, eu quero fazer, eu vou lá e eu faço. Precisa planejar, precisa ter gestão, precisa se organizar. A Bia, né, tem tantos anos aí de história e ela tá trazendo exatamente essa experiência pra gente. Mas o começo vai lá e faz. E vai errar, né? Não, e mesmo depois de tanto tempo fazendo, ainda vai lá e faz, de outras formas, que é isso que importa. Bia, de verdade, se um dia eu conseguir olhar 100% para a fábrica, eu vou te convidar para ser a CEO desta parte aqui, para a gente ensinar cada vez mais esse Brasil. Fico muito feliz. Fico muito feliz de compartilhar. Adorei. Brasil, a gente vê novamente na próxima segunda-feira, 6 horas da manhã, com o nosso programa Empreendedorismo na Prática da Fábrica de CEOs. Obrigada. Obrigada. Tchau. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight. Olá, eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá. O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões.
nosso coworking. E a nossa produtora. Contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!